Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos estudando Entre a Terra e o Céu, André Luiz e Chico Xavier. Hoje nós vamos ver o capítulo 34, Na Tarefa de Socorro. Na noite do dia seguinte, fomos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedia socorro. A preocupada amiga, agora ciente do drama escuro que se desenrolara no passado próximo, para melhor entender as inquietudes do presente, compreendia as necessidades de Amaro e Júlio, aos quais amava por esposo e filho do coração, e rogava assistência para Zulmira, novamente acamada. Atendendo a apelos de Evelina, tornara o ambiente doméstico para soerguer o bom ânimo daquela que a sucedera na direção do lar e voltara aflita. Arrojara-se Zulmira a profundo abatimento. Recusava-se remédio e alimentação, enfraquecida assustadoramente. Sabia agora que a permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para o seu grupo familiar, e, atenta a isso, continuava intercedendo. A rápida informação da mensageira impressionava e comovia pelo tom de amorosa aflição em que era vazada. Não nos delongamos na resposta. Era mais de meia-noite na cidade, quando atravessamos a porta acolhedora da casa do ferroviário, que desde muito constituía para nós valioso ponto de ação. A dona da casa, de pensamento fixo nas derradeiras cenas da morte do pequenino, jazia no leito em prostração deplorável. Emagrecera de modo alarmante. Fundas olheiras roxas contrastavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado. Recaíra na introversão em que a conhecêramos, rememorava o afogamento do pequeno enteado e, longe de saber que o retivera nos braços como filho, abençoado de sua ternura, sentia-se na condição de ré infortunada no banco da justiça. De certo, pensava agoniada, sofria a punição divina, aquela morte do pequeno, quando tudo fazer crer que ele cresceria para a aventura do lar, correspondendo-lhe à expectativa. Era dolorosa a pena imposta ao seu maternal coração. Devia ter sido pronunciada perante os juízes da sabedoria celeste. No mundo, ninguém lhe conhecia o remorso de guardiã invigilante e cruel, mas fora, sem dúvida, identificada pelos tribunais de mil olhos do direito incorruptível. Não amparara convenientemente o filhinho de Odila, relegando-o a intencional abandono. Agora, perdia inexplicavelmente o rebento que lhe definia a esperança no grande futuro. Valeria erguer-se a disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Reconhecia-se esmagada. O complexo de culpa retomara para o cérebro e enfermara o coração. Amigos, eu vou fazer um parênteses aqui. Mais uma vez, a culpa não resolve. Ela não está sofrendo isso por causa da morte do menino afogado. Não é verdade? Então, essa culpa só está fazendo mal a ela e a toda a família. Precisamos ter isso em mente para os nossos casos pessoais. Culpa não resolve, só piora a situação. Seguindo. Reparamos que diversos medicamentos se alinhavam à cabeceira, mas nosso instrutor examinou-os, auscultou a doente e informou: o remédio de Zulmira é daqueles que a farmácia não possui. Virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Descontrolou-se-lhe de novo a mente. Desinteressou-se da luta e a abstenção de alimentos acarreta-lhe a inanição progressiva. E o reencontro com o filhinho? Perguntou Hilário. Não seria o melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? É o que esperamos, concordou o ministro. Todavia, Júlio, na fase que atravessa, requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso, e até lá é indispensável entreter-lhe as energias. Em seguida, Clarencio entrou em ação, aplicando-lhe recursos magnéticos com nosso humilde concurso. A tensão nervosa de Zulmira, porém, atingira o apogeu, e apenas conseguimos sossegá-la de alguma sorte, sem conduzi-la ao sono reparador que seria de desejar. Odila, fortalecida, tomava-a nos seus cuidados
quando fomos defrontados por imprevisto fenômeno. Mário Silva, desligado do corpo denso, com a rapidez de um relâmpago, penetrou o quarto. De olhos esgazeados, à maneira de louco, contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Volvemos nossa indagadora atenção para o ministro, que esclareceu sem detença. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema à retaguarda. E por que nos inclinássemos a procurar o visitante inesperado, o instrutor equietou-nos recomendando: aguardemos, Mário voltará. Com efeito, Silva, depois de alguns minutos, regressou ao aposento, com a mesma expressão de dementado. Fixou a pobre enferma e, desta vez, arrojou-se de joelhos, exclamando: perdão, perdão, sou um assassino, um assassino. Levantamo-nos instintivamente com o propósito de socorrê-lo. Mas, tocado de longe pela nossa influência magnética, qual se for alcançado por um raio, o enfermeiro projetou-se para fora. Infortunado amigo, falou o ministro contristado, sofre muito, ajudemo-lo a soerguer-se. Esse é outro que não fez nada errado e sente culpa. No átimo, ganhamos o domicílio de Mário, encontrando-o em pesadelo aflitivo, contido no leito à custa de poderosos anestésicos. Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces a fim de saudar-nos, acolhendo-nos com simpatia. Estava certa, disse delicada e confiante, que o nosso Senhor nos envia o socorro justo. Desde algumas horas ocupo aqui o serviço de vigilância. A posição de nosso amigo, indicou Mário estendido na cama, é francamente anormal e temo a intromissão de espíritos diabólicos. Porque se a gente baixa o nosso padrão, a gente abre as portas, não é? Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, vulgarizando-se ao olhar da religiosa, que se sentia evidentemente encorajada com a nossa presença. É enfermeira? Perguntou o nosso instrutor cortês. Não, não sou propriamente do serviço de saúde, replicou a interpelada, mas colaboro no hospital onde Silva trabalha. Olha que interessante. Fitou o moço semi-adormecido e aduziu piedosa. É um cooperador devotado às crianças doentes e a cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. Numa linguagem genuinamente católica romana, rematou: algumas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Isso tem acontecido tantas vezes que, com alguns médicos e assistentes, fez credor das melhores atenções de nossa irmandade. Usando o tato que lhe era característico, nosso orientador indagou: como soube, irmã, que o nosso amigo se achava assim tão conturbado? Não recebemos qualquer notificação direta. Contudo, ele não compareceu hoje às tarefas habituais, e isso foi suficiente para indicar-nos que algo grave estava acontecendo. Nossa superiora designou-me para verificar o que havia. Desde então estou presa, de vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. A palavra da freira saturava-se de tanta bondade espontânea e evidenciava uma fé pura tão encantadoramente ingênua que a curiosidade me espicaçou o íntimo. A tentação de pesquisar o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me constrangia a intervir no assunto, mas um olhar de Clarencio bastou para que Hilário e eu nos mantivéssemos em respeitoso silêncio. E comovente pensar na sublimidade da sua missão. Depois de ausentar-se do corpo terrestre, falou o ministro bondoso, talvez provocando alguma elucidação direta capaz de satisfazer-nos. Sim, trabalhamos sob a direção de Madre Paula, informou a interlocutora sincera, que nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento uma forma de purgatório benigno, até que possamos merecer novas bênçãos do céu. O que nós estamos vendo aqui? Que o mundo espiritual não é espírita. Então, esse grupo de freiras desencarnadas trabalha dentro do conhecimento delas, ajudando as pessoas, da mesma forma que os que são espíritas. Não importa o rótulo da religião, o que importa é o trabalho feito. Continuamos. Mas, irmã, vê-se de pronto que o seu coração está comungando a paz do Senhor. Ela baixou humildemente os olhos e ponderou.
Não pense assim. Sou uma pobre religiosa em trabalho para resgatar os próprios pecados. Veja só. No leito, Mário gemia inquieto. O ministro pareceu despreocupar-se da palestra de ordem pessoal e passou a afagar a fronte do enfermo, dando-nos a ideia de que só ele devia atrair-nos o interesse. A freira cercou-se respeitosamente de nosso instrutor e disse calma: Irmão, Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus ouvem no coração das grandes almas. Estou certa de que escutasse as minhas rogativas. Tenho-vos por emissários da corte celeste. Acredito que, desse modo, me compete a obrigação de confiar-vos nosso doente. Clarencio agradeceu o carinho que transparecia daquelas palavras e expôs que a nossa passagem por ali era rápida, o bastante para ministrar o socorro preciso. A interlocutora encareceu a necessidade de comunicar-se com o hospital quanto ao cooperador em agitada prostração e, prometendo voltar em breves minutos, ausentou-se à pressa. A sós conosco, o orientador, embora de atenção ligada ao enfermeiro, explicou atenciosamente. Nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos, dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza, em cujos quadros de serviço inúmeras entidades se preparam gradualmente para conhecimento superior. Sob a direção de autoridade, ainda ligada à Igreja Católica, perguntou Hilário admirado. Como não? Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores da vida espiritual. Como acontece à personalidade humana, as crenças possuem uma região clara e luminosa e uma outra ainda obscura. Em nossa alma, a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos, enquanto que, no mundo sombrio de nossas experiências inferiores, habitam as inclinações. Deixa passar a moto. E os impulsos que ainda nos encadeiam à animalidade. Nas religiões, o campo de sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais, conscientes de nossa suprema destinação para o bem, ao passo que, nas linhas escuras da ignorância, ainda enxameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo. E sorrindo, o ministro acentuou: achamo-nos em evolução. Cada um de nós respira no degrau em que se colocou. Ela, porém, terá penetrado a verdade com que fomos surpreendidos depois da morte? Perguntei intrigado. Cada inteligência, respondeu o orientador enigmático, só recebe a verdade a porção que pode reter. Você não pode dar informação à pessoa além da capacidade dela, não é? A gente não conta tudo às crianças. É a mesma coisa. Silva, no leito, dava inequívocos sinais de enorme angústia. Não ignorava que o meu dever de assisti-lo era trabalho inadiável. Todavia, o encanto espiritual da religiosa, singularmente arraigada aos hábitos terrestres, me excitava a tal maneira a curiosidade que não pude conter a indagação espontânea. Mas essa freira sabe que deixou o mundo, sabe que desencarnou e prossegue a si mesmo como se via antes? Sim, confirmou o instrutor imperturbável. Ela estará informada de que a vida se estende a outras esferas, a outros domínios e outros mundos? Perceberá que o céu ou o inferno começam em nós mesmos? O orientador meneou a cabeça, dando mostra de negativa, e acrescentou: isso não. Ela não oferece a impressão de quem se libertou do círculo das próprias ideias, para caminhar ao encontro das surpresas de que o universo transborda. Mentalmente, revela-se adstrita às concepções que elegeu na Terra, como sendo as mais convenientes à própria felicidade. E ninguém a incomoda aqui por viver assim, distante do conhecimento real do caminho? O orientador assumiu feição mais carinhosamente paternal para comigo e ajuntou: antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica. E quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos esquecer que Deus é nosso Pai, com a mesma tolerância dentro da qual Ele tem esperado por nossa mais elevada compreensão. Aguardará um melhor entendimento de nossa amiga. Cada espírito tem a senda de diverso percorrer, assim como cada mundo tem a rota que lhe é peculiar. Esses espíritos espíritas mesmo
Será que sabem tudo? Será que não tem verdades outras que ainda não temos capacidades de entender? As coisas são sempre iguais em todos os níveis, mudando apenas a profundidade de cada verdade. Assim como a freira não sabe o que sabem esses não devem saber o que outros mais altos sabem. Esses não têm condição de entender ainda. Então, nós precisamos estar conscientes da nossa ignorância. Nós sabemos um pouquinho. E fixando-me com particular atenção, observou. A maior lição aqui, André, é da sementeira que produz inevitável. Mário Silva, na posição de enfermeiro, não obstante a ruinosa impulsividade em que se caracteriza, tem sido prestimoso e humano, tornando-se credor do carinho alheio. Segundo vemos, não é um homem devotado a elites religiosas, é irritável, é agressivo. De ontem para hoje, chega a sentir-se criminoso. Entretanto, é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso no desempenho das próprias obrigações. Com isso, granjeou a simpatia de muitos e encontramos-lo fraternamente guardado por uma freira reconhecida. Não existe o mal completo. O ensinamento era efetivamente comovedor. Dispunha-me a prosseguir no comentário, contudo, Silva começou a gemer e o ministro, inclinando-se para ele, demorou-se longo tempo a auscultá-lo. Em seguida, Clarencio reergueu-se e falou. Pobre amigo, permanece impressionado com a morte de Júlio, conservando aflitivo complexo de culpa. Tem o pensamento ligado ao pequenino morto, à maneira da imagem fixada na chapa fotográfica. Passou o dia acamado, sob extrema perturbação. Observo que não foi à casa de Antonina, conforme previa. Sentiu-se vencido, envergonhado. Entretanto, somente nossa irmã possui para ele o remédio indispensável. Depois de pausa ligeira, indagamos se não nos seria possível socorrê-lo de modo mais positivo, através de passes, ao que Clarencio respondeu seguro de si. O auxílio dessa natureza ampara-lhe as forças, mas não resolve o problema. Silva deve ser atingido na mente, a fim de melhorar-se. Requisita ideias renovadoras, e no momento Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Porque não adianta você dar o passe se a mente dele continua produzindo aqueles pensamentos. Não adianta você dar remédio para uma pessoa se ela continua ingerindo veneno, não é? Recordei instintivamente o drama que se desenrolara ao tempo da Guerra do Paraguai, parecendo-me ouvir de novo a narração do velho Leonardo Pires. Assinalando o meu pensamento, o ministro ponderou. Tudo na vida tem a sua razão de ser. Noutra época, Silva, na personalidade de Esteves, aliou-se a Antonina, então, na experiência de Lola e Barruí, para afogarem no prazer pecaminoso, com o esquecimento das melhores obrigações da vida. Atualmente estarão reunidos na recuperação justa. Os que se associam na leviandade, à frente da lei, acabam esposando enormes compromissos para o reajustamento necessário. Ninguém confunde os princípios que regem a existência. Decidia-me a desfechar novas interrogações, mas Clarencio, pousando afetuosamente o indicador sobre os lábios, recomendou. Cessa a curiosidade, André. Quando passarmos a explanar sobre a lei, nossa conversação adquire o sabor de eternidade e a imposição de serviço nos condiciona ao minuto que passa. Indicando o enfermeiro estado, anunciou. Na tarde de amanhã voltaremos para conduzi-lo à residência de nossa irmã. Por intermédio de Antonina, habilitar-se-á para indispensável reerguimento. Por agora, não podemos fazer mais. Decorridos alguns instantes, a freira regressou à nossa presença, assistida por outra irmã, que nos cumprimentou com atenciosa reserva. Ambas haviam sido designadas para a tarefa de auxílio ao cooperador doente. A congregação encarregar-se-ia de todos os trabalhos de vigilância e enfermagem espiritual, enquanto Silva assim permanecesse. Depois de breve diálogo, saudamo-las com respeitosa cordialidade e nos retiramos, com a promessa de voltar no dia seguinte.
Importante, não é verdade? Que coisa interessante nós tivemos hoje nesse capítulo. Mas vamos novamente às observações. Chegando ao quarto de Mário para socorrê-lo, encontravam uma freira católica e Clarencio pergunta como ela veio atendê-lo e ela responde: Nossa superiora designou-me para verificar o que havia. Desde então estou presa, de vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. Ou seja, o hospital tem uma assessoria espiritual católica. Mais uma vez temos a informação, o mundo espiritual não é espírita. Todas as religiões que buscam o bem nos seres que buscam evoluir, que acreditam em Deus e seguem as leis divinas. Não interessa o rótulo, interessa a ação. E Clarencio confirma, nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza em cujos quadros de serviço inúmeras entidades se preparam gradualmente para o conhecimento superior. Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Quer dizer, esse grupo, à medida que tem possibilidade, vai sabendo mais coisas. Por isso que a gente vê freiras trabalhando em hospitais espíritas no plano desencarnado, não é? Padres, muitos padres. E ainda falando sobre religiões, cada inteligência só recebe da verdade a porção que pode reter, que pode assimilar. As religiões oferecem conhecimento segundo a capacidade do seguidor poder entender. Por isso é tão importante que haja muita opção para que todos possam ter acesso à espiritualidade, à medida que a pessoa abre espaço para questionamentos, além do oferecido, vai buscar novas opções de fontes espirituais. Quer dizer, é comum a gente ver a pessoa estar numa religião e, em certo momento, ela sentir que ela quer mais, que aquelas respostas não lhe bastam. E então ela vai procurar uma nova opção. É bom que assim seja. A gente não começa nas primeiras letras e não termina no pós-doutorado, não é? Para as verdades espirituais é a mesma coisa, porque é tudo ciência. O mundo espiritual, o mundo efêmero, faz parte do plano desta realidade da física. Não estão descobrindo a física quântica? Então, tudo vai progredindo. E um dia vai chegar em que tudo isso vai ser ciência, não vai mais ser religião, não é? Meus amigos, ficamos por aqui nesse capítulo, deixo aqui as formas de fazer contato comigo e aguardo todos vocês com muito carinho no nosso próximo capítulo.